Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre nutrição, sobre o corpo ideal e qual o processo para o atingir. A realidade é que procuramos sempre a solução para ontem e de preferência sem esforço. Mas o mercado das dietas foi invadido pela promessa das soluções milagrosas que prometem tirar a fome e resolver o problema de forma quase imediata. Vamos desencaixar a nutrição Easy Slim, marca eleita escolha do consumidor. O emagrecimento passou a estar nas prioridades das pessoas e a procura por soluções que facilitam aumentou e por isso estamos aqui para perguntar se a nutrição ainda é a protagonista da história ou passou a ser apenas um atalho. Estamos com... O meu nome é Vanessa Pereira, eu sou nutricionista de formação e sou atualmente coordenadora técnico-científica da Divisão de Nutrição da Farmacodietética. Obrigada, muito bem-vinda. Então, vamos já por começar a quebrar o gelo. Vanessa, ser sincera, quando viste que toda a gente começou a falar de tomar alguma coisa para não ter fome, pensaste, finalmente uma ajuda ou estamos tramados? As pessoas vão deixar de querer aprender a comer? Na verdade, e para ser muito sincera, eu pensei que estamos num momento absolutamente decisivo no que toca ao tratamento da obesidade. 2026 é o ponto de inflexão e estas novas abordagens, este novo paradigma do tratamento de excesso de peso, traz com ele mesmo também novos desafios, novas exigências. E na farmacodietética nós trabalhamos em equipa, portanto temos uma equipa multidisciplinar, o que é bom, trabalhamos com médicos farmacêuticos e, claro, com nutricionistas, e aquilo que nós quisemos foi perceber, de acordo com aquilo que existe, qual é que é a melhor solução para o nosso consumidor. Porque apesar de, como referiu e muito bem, retiram o apetite, mas uma abordagem única e isolada não consegue resolver um problema de saúde que é uma doença. A obesidade é uma doença crónica, multifactorial e precisa de várias vertentes para o seu tratamento. O tirar o apetite é apenas um elemento da equação. Por isso o nosso foco continua a ser altamente inalterável, que é conseguirmos que o paciente tenha uma relação cada vez mais saudável com a sua alimentação, com o seu corpo e que no final de contas isso traduza em ganhos em saúde. A sustentabilidade da perda de peso a longo prazo é efetivamente aquilo que mais se almeja num programa de emagrecimento. Completamente. E qual é aquela mentira sobre emagrecer rápido que tu já não tens paciência para ouvir num jantar de amigos? Para ser muito sincera, é que basta comer menos para emagrecer ou basta comer pouco e caminhar mais, como se a resolução desta doença fosse simplesmente o corte de calorias. Se assim fosse, não teríamos a epidemia global e até a nível nacional que temos hoje em dia. Mais de 60% da população portuguesa tem excesso de peso. E, na verdade, esse tipo de frases, esse tipo de mitos só estão a aumentar o estigma que, infelizmente, muitas pessoas com excesso de peso já sofrem. E quando nós pensamos no tratamento da obesidade, nós temos principalmente de pensar em pessoas que já carregam o peso social, emocional e clínico e também o peso da vergonha, porque muitas vezes as pessoas já estão desacreditadas, já fizeram várias tentativas e que sentem a culpa por não terem conseguido atingir o seu peso objetivo. Portanto, quando estamos a tratar a obesidade, não podemos só pensar em calorias, não podemos só pensar em peso, IMC ou em estética. Estamos só a ver a ponta do iceberg e não tudo aquilo que nós temos de intervir para resolver um problema de saúde. Portanto, num processo de emagrecimento, alface com arroz e amido de frango, as pessoas pensam, uau, estou a fazer uma dieta maravilhosa. Exato. E na verdade não é bem não assim. É, pronto. Ainda bem, porque eu não como alface. Portanto, que bom saber, que bom saber. E então, vamos lá agora ao desencaixar a marca. Mudaram o nome para Nutrição Easy Slim. O termo dieta já estava a ficar demasiado associado a sacrifício e vocês quiseram fugir disso ou é um aviso de que agora o foco é outro? A Nutrição Easy Slim representa aquilo em que nós acreditamos e também a evolução da marca. Nós sabemos que a palavra dieta, infelizmente, está muito associada a sacrifício, a privação alimentar, que vou passar fome. As pessoas iniciam uma dieta a pensar, ok, vou fazer isto durante algumas semanas, durante alguns meses e depois, quando atingir o peso objetivo, paro e volto aos meus hábitos antigos. E o desfecho nós já sabemos qual é o chamado efeito ioiô. Portanto, a Nutrição Easy Slim vem fugir do termo dieta, porque nós não somos uma dieta circunscrita no tempo. Nós não queremos ser uma solução temporária. A Nutrição Easy Slim vem, de certa forma, demonstrar ao paciente, cada vez mais, que nós queremos que a abordagem seja centrada nele, no seu estilo de vida, na sua história clínica, nas suas motivações, nos seus objetivos e também perceber que este processo
é a longo prazo. Portanto, mais uma vez, conseguimos garantir que a perda de peso é eficaz e que seja à custa de massa gorda e que daqui a 2, 3 anos ou ao longo da sua vida ele consiga manter o peso que atingiu. Exatamente. Estamos a viver um novo paradigma com a chegada das famosas ajudas químicas que tiram a fome de forma quase automática. Vocês criaram um programa específico para acompanhar quem usa estas soluções? Isto não é um bocadinho como se não os pode vencer junto-te a eles? Nós acreditamos que estas soluções são clinicamente válidas para muitos pacientes que cumprem determinados requisitos, mas sempre acompanhadas por um programa estruturado, porque a evidência é muito clara, independentemente da abordagem, com ou sem fármacos, a nutrição é o eixo central do tratamento da obesidade, não pode ser meramente um acessório, um complemento a uma maquilhagem. E aqui, nestes pacientes, nós precisamos aqui ter uma solução para eles, porque efetivamente eles ficam com menos apetite, comem menos, mas comer menos não é necessariamente comer melhor. E nós temos que optimizar a sua nutrição e a sua composição corporal. Porque se eu comer apenas menos, sem acompanhamento nutricional, eu sei que vão aparecer déficits nutricionais que são silenciosos, são subestimados, podem ser desvalorizados, podem não doer, podem não aparecer exatamente na balança, mas a verdade é que a longo prazo isso irá comprometer a saúde. Déficits nutricionais que depois também vão impactar não só a saúde metabólica, também a questão do cansaço, muitas pessoas podem referir fadiga ou maior prostração, também as pessoas muitas vezes que estão a usar esse tipo de estratégias, que são válidas como disse, mas sem acompanhamento por um nutricionista, muitas vezes também não sabem gerir efeitos gastrointestinais que possam aparecer ou até podem estar a perder peso e ficam muito contentes. Se eu vi que estou a perder 10 quilos, eu fico altamente satisfeita, mas a minha pergunta é: estou a perder 10 quilos à custa de quê? Pois. É efetivamente de massa gorda ou de massa muscular? Porque isto acontece quando a perda de peso é à custa de massa muscular, ou uma grande magnitude da redução é de massa muscular, isto vai-me comprometer o meu metabolismo energético, o qual vai abrandar e depois será muito mais fácil o reganho de peso. Além disso, quando as pessoas deixam de tomar este tipo de, ou deixam de utilizar este tipo de soluções, se não reaprenderem a comer, o peso vai voltar a uma velocidade muito mais rápida e no curto espaço de tempo. Exato. E a nível de efeitos de saúde, claro que se vai sentir claramente este tipo de situações. Sim, era mesmo só para complementar que nós aqui o que nós queremos, mais uma vez, é muita parte da reeducação alimentar, monitorizar de forma muito próxima a composição corporal do paciente, por bioimpedância, exatamente perceber se está a perder peso à custa de gordura visceral e não de massa muscular, e de certa forma ele tenha todas as estratégias necessárias para conseguir manter o peso perdido. Exatamente. Como é que convence alguém a continuar a ir a uma consulta de nutrição quando essa pessoa já não sente fome nenhuma por causa de uma ajuda externa? Mais uma vez é pela questão que só não ter fome não é o suficiente para resolver um problema de saúde crónico. Portanto, a obesidade precisamos de uma equipa multidisciplinar, portanto, monitorizar este paciente ao longo de toda a sua terapêutica, muito apostar na educação alimentar, conhecer o seu historial, o seu histórico de vida, a sua condição clínica, ir adaptando às suas necessidades reais, às suas motivações e, de certa forma, monitorizar não só o peso, mas também toda a sua condição clínica. Nós temos que pensar que um plano alimentar não é só um descritivo, não é só um menu, não é só o cardápio. Nós ensinamos também à pessoa não só comer, mas também quando comer, o horário das refeições, o timing, mesmo a questão, o tempo de jejum noturno, que é tão importante que as pessoas nem sequer dão devida relevância. E mais uma vez, a consulta de nutrição clínica é muito a questão da aliança terapêutica com o profissional de saúde e não focar só no peso, que é só a ponta do iceberg, focar em toda a composição corporal e a parte das análises bioquímicas. O que é que tens a dizer, qual é a tua opinião em relação ao jejum intermitente, que é uma das coisas que as pessoas têm aderido imenso e, portanto, há opiniões muito dúbias, não é? Há quem, de facto, incentive o jejum intermitente com muitos benefícios para a saúde e há, por outro lado, outras pessoas que desincentivam este tipo de iniciativas. O jejum intermitente todos nós já fazemos, porque nós não estamos constantemente a comer, nós já fazemos pausas. Aqui a questão não é propriamente o tipo de jejum, não é o jejum intermitente. Por acaso eu estou sempre a comer. É... sempre, podemos estar sempre a petiscar, não é? Exato, que também é contraproducente. Contudo, aqui é muito a questão do jejum noturno, ou seja, nós por norma só paramos de comer
quando estamos a dormir. Pois. E às vezes a pessoa dorme que é 6, 7, 8 horas. E de acordo com a evidência, esse é um curto espaço de tempo. Nós precisamos de pelo menos 12 horas de pausa alimentar para, como se tivéssemos aqui uma renovação celular, como para oxidar mais gordura de uma forma mais eficiente. Certo. Pelo menos já está desmistificado para quem o faz com regularidade. Então, agora vamos às perguntas que incomodam. Qual é o maior receio da nutrição Easy Slim? Que as pessoas emagreçam depressa demais com atalhos ou que elas percebam que podem fazê-lo sem precisar de métodos tradicionais? Para ser muito sincera, o maior receio é que as pessoas cheguem até nós depois de vários ciclos repetidos de dietas falhadas. Porque, na verdade, e já aconteceu inúmeras vezes, as pessoas chegarem até nós, já tentaram 10, 20 dietas e aquele metabolismo está completamente desregulado. A verdade é que quando nós passamos por várias tentativas, o nosso metabolismo vai tentar entrar em modo de sobrevivência e não vai querer gastar mais energia. Portanto, nós queremos ter uma solução eficaz, a escolha certa para o paciente, mas precisamos que ele chegue até nós atempadamente para que finalmente ele seja ensinado relativamente àquilo que deve comer e como manter então os seus resultados a longo prazo. Toda a gente quer o resultado rápido, mas quase ninguém fala do preço de emagrecer à pressa. Por que é que as marcas não são mais diretas a avisar que perder peso rápido pode ser um mau negócio para a saúde? Eu acredito que atualmente já haja aqui maior transparência e maior clareza por parte das marcas e até de profissionais de saúde, no sentido de explicar às pessoas que é muito mais importante os resultados duradouros do que escolher só a questão da velocidade da perda de peso. Excelente! Chegamos agora ao momento de desencaixa. Para quem nos ouve, este não é um espaço para respostas pré-feitas. Este é o momento em que falamos do que realmente acontece em off. Qual é a característica mais difícil do metabolismo humano que a indústria das dietas teme em esconder para não assustar os clientes? Que o metabolismo tem memória, que o nosso adiposo tem memória, que a nossa microbiota intestinal, as bactérias que vivem no nosso intestino, apesar de estarem aqui nas entranhas, na escuridão, sabem também que nós já tivemos excesso de peso. Portanto, o nosso corpo tem memória, sabe que nós tivemos. Como assim? Sim. Como assim? Eu não fui obesa, mas eu já tive excesso de peso. O nosso corpo vai se lembrar sempre do pior peso que nós já tivemos. Sim. Extraordinário. E principalmente quando nós tentamos fazer dietas muito rápidas, com cortes abruptos de calorias e não somos monitorizados na qualidade da perda de peso, o nosso metabolismo vai tentar entrar em modo de sobrevivência e com maior eficiência na acumulação da gordura. Portanto, o nosso corpo precisa de tempo não só para aprender a comer, precisa de tempo para consolidar novos hábitos alimentares e também para tentar reverter, de certa forma, essas memórias metabólicas que o nosso organismo já tem. Incrível! Vamos fechar a nossa conversa de hoje com um desafio final. Para aqui queremos respostas diretas e espontâneas. Uma verdade sobre as marcas que quase ninguém diz. Que a confiança constrói-se muito mais com resultados concretos e duradouros do que com promessas. Se fosses consumidor da tua própria marca, o que confessarias? Que prefiro uma marca que me transmita dados reais e baseados em evidência científica. Uau! Uma coisa que as marcas ainda não perceberam sobre as pessoas. Que cada vez mais o consumidor procura resultados sustentáveis do que promessas rápidas. Daqui a 5 anos, a Easy Slim só fará sentido se continuar a apostar na evidência científica, na inovação contínua e a conhecer cada vez mais a realidade do seu consumidor. Espetáculo! Então, desencaixar é isto, é recusar o conforto das respostas fáceis para encontrar a verdade do que estamos a construir. No final do dia, a nutrição, como a vida, não é sobre o que esperamos receber, mas sobre o compromisso que decidimos ter. Obrigada por esta dose de realidade. Vemo-nos no próximo episódio.